Olá, meus amigos. Vou conversar com a executiva do Sinditour Serra Gaúcha, a Lisa Gottschalk. Estou aqui no Sinditour para a gente falar um pouquinho dessa ferramenta importante que é o Flutua, que traz tantos dados para que todo trade turístico possa se precaver, possa se antecipar. E a importância da previsibilidade, né, Lisa? É, Esses dados são valiosíssimos para o trade, né? são sim. Obrigada, Kaique, pela oportunidade. E é muito legal, assim, a gente fica muito feliz em compartilhar como que é possível alcançar resultados ainda melhores através da previsibilidade alcançada no futuro. Quais são os atrativos que utilizam? Existe assim um dia melhor de se olhar esses dados ou tanto faz? Na verdade, o sistema ele atualiza todos os dias da manhã, né? Então, às vezes, mais de uma vez por dia, a gente faz a atualização também. Então, não existe um dia melhor para analisar. O melhor seria olhar todos os dias. Bom, e o ideal para as pessoas se precaverem, para estarem buscando uma assertividade maior para o seu negócio, seria então todo dia estar se atualizando, e isso de acordo com cada segmento, né? Os hotéis, eles acabam tendo informações maiores, né? Até porque é o hotel que a gente, é com o hotel que a gente tem a informação. Então, o hotel tem a base de comparação do seu empreendimento com a cidade, do seu empreendimento com a cesta competitiva, que nada mais é do que os seus concorrentes, né? Ou aqueles que eles visualizam que poderiam fazer alguma análise conjunta, e também da região. Então, o hotel consegue se comparar identificando cenários como: o meu hotel está tendo mais hóspedes do público que vem de São Paulo, capital, e a região está tendo mais turistas que vêm do Rio Grande do Sul, da cidade de Sapucaí. Estou chutando uma informação aqui, tá? Mas essas informações, essa qualidade do dado que a gente consegue visualizar no Flutua. Para os restaurantes, ele é ainda mais significativo no sentido de compra de insumos, né? Então, se eu sei que tem uma movimentação maior para o próximo final de semana ou que já está se comportando bem para determinada época, eu consigo fazer uma compra antecipada, garantir melhor custo de compra, né, o melhor valor de compra, e também conseguir identificar assim, qual é o melhor dia para dar folga coletiva, se eu preciso ter mais equipe ou não. E isso se aplica também aos atrativos turísticos. E uma das coisas bem legais assim que a gente sempre comenta é que todos os atrativos turísticos da região utilizam o Flutua como uma análise. Eu acho que o mais importante do Flutua é que ele trata de informações futuras, né? Futuras. Diferente de outros indicativos que, por exemplo, que a prefeitura usa, o Observatório do Turismo, ela trata de informações passadas, né? De quem veio, quem esteve. O Flutua não, ele consegue em tempo real identificar como vai ser o próximo final de semana, como vai ser o próximo mês, né? O próximo feriado. Isso aí eu acho que é a cereja do bolo. Eu concordo. E uma das coisas assim que ele se tornou de uso assim muito maior pelos empresários foi a situação das enchentes, né? Nós já tínhamos o Flutua em operação, então naquele momento a gente não fazia mais análise de como que estava aumentando, mas sim de diminuição. E isso, se nós não tivéssemos um Flutua e não soubéssemos quanto que estava diminuindo o fluxo, a gente não poderia ter acertado em diversas situações. O passado é muito importante, a gente sempre precisa olhar para ele, mas saber como é que o futuro está se comportando é ainda melhor, porque eu já sei que já tem pessoas vindo para cá. Então, eu sei que no meu hotel eu estou com uma diária de X e com uma ocupação de Y. Isso está sendo vantajoso para mim. Como é que o mercado está se comparando para o próximo feriado, para o próximo final de semana? Será que eu posso aumentar um pouco o meu ticket? Eu vou ter que reduzir? Para onde eu posso lançar campanhas de publicidade para que mais pessoas me conheçam? São várias coisas que a gente pode fazer já com o que está se comportando no mercado, não o que aconteceu no passado. Eu acho que isso facilita muito a gestão. E o Flutua ele atualiza todos os dias, né, como a gente estava falando. Então, eu tenho reservas até 2027 no sistema. Então, é realmente a atualização diária e o olhar de que se eu tive um hotel com reservas hoje, amanhã no sistema ele já vai estar com a informação ali. Uma coisa que eu achei muito interessante foi comparando os relatórios do Flutua dos últimos feriados, como assim foi na lata ali, né? A diferença de 2, 3%, assim, é muito assertivo. Então a pessoa
realmente não é um achismo, o hotel, o atrativo, o restaurante que usa aquilo, ele pode ter certeza de que aqueles dados ali são reais. A gente tem a informação, nesses relatórios que a gente compartilha contigo, né, Kaique, tem a informação já consolidada e o que a gente acredita que vai alcançar. E de onde vem esse acredita? De tanto utilizar o sistema e ver como é que está o comportamento do mercado. Então, quando tu diz assim, 2% de diferença é exatamente eu olhar para aquilo e saber como é que vai se comportar com o que já tem hoje, para a próxima semana, para os próximos dias. E isso é muito legal porque faz com que as pessoas percebam que quanto mais elas usarem, mais fácil vai ser a compreensão. E aí, se eu tenho uma compreensão maior do que está, de como está se moldando o mercado, eu consigo, né, prosperar mais, ter mais recurso, identificar onde que muitas vezes eu avanço e outras que eu recuo. Ali no Flutua, as informações que tem ali do número de reservas, de onde é esse hóspede, quantas pessoas tem a família, tem também preços de cada hotel, por exemplo, o dono de um hotel pode ver quanto que está o preço do concorrente dele? Como é que funciona Ele isso? não consegue ver os dados do colega, né? Então, do concorrente, do parceiro, enfim, mas ele consegue ver os dados consolidados. Então, ele consegue visualizar como é que está a diária média da cidade, até a amplitude da cidade, daí a gente trabalha de uma forma muito mais abrangente com análise de quartis. Então, eu visualizo o menor valor que foi comercializado e o maior valor que foi comercializado, onde que está a média desse movimento e onde está a mediana, que nada mais é a concentração de quanto mais foi comercializado naquela faixa. Então, eu excluo as extremidades nessa análise de mediana e aí consegue-se avançar. O dado separado ele não vê, mas ele vê o mercado. E aí vê a cesta competitiva, né? Mas aí tem como separar por categoria? Tem. Porque tipo assim, não adianta olhar o menor valor, que foi de uma pousada familiar, para o maior valor, que foi de um hotel de luxo. Consegue sim. Aí a cesta competitiva nada mais é do que aqueles concorrentes ou categorização por estrela. Eu não uso, né? Mas tem muita gente que ainda utiliza. A gente trabalha por categoria economy, mid-scale, upscale. Mas as empresas muitas vezes selecionam também por localidade para conseguir se comparar. Por isso que a gente trabalha mais com a visualização de cesta competitiva do que categorização. E aí ele consegue visualizar, né? Como que está a diária média, de onde está vindo comparado, qual é o RevPAR, que é um cálculo muito importante para a hotelaria, que é o cálculo de o apartamento em uso e disponível, né? Então, consegue-se fazer essa análise também. Eu brinco que na hotelaria é mais vantajoso a gente visualizar muitas vezes o RevPAR do que a diária média, porque a diária média é aquilo que a gente está tentando vender. O RevPAR é o cálculo do que já está executado também, né? Então, é bacana a gente fazer essas análises e perceber que cada vez mais pode ser assertivo essas informações. E como é que está o mercado de maio para frente? Agora que está começando o frio. Sabe que a gente teve assim uma grata surpresa do que já tinha de movimento para determinadas situações, determinadas épocas, mas desde que começou o frio, assim, a gente vê que está crescendo cada vez mais a movimentação. Dia dos Namorados é uma data que está surpreendendo bastante já desde agora, então a gente já percebe que tem uma movimentação maior. Então acredito que o inverno vai ser um inverno bem bom. Já temos, assim, previsão de como vai ser os próximos dias, meses, em termos de ocupação hoteleira? A gente tem de todo o período, né? A gente pode selecionar qual data que a gente quer visualizar. Vamos fazer isso juntos? Vamos sim. Vamos sim. Então, vamos lá. A gente pode analisar, assim, junho, julho? Vamos ver junho, né? Junho? Então, vamos lá. Junho de 2026. Qual que é o teu palpite de qual destino emissor até agora? Que mais está vindo para cá? Acredito que é o próprio Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Vamos ver. Acertei ou errei? Tá carregando aqui. Eu tava com o aplicativo fechado no meu celular, então uns segundinhos a mais para a gente visualizar. Bom, hoje a gente já tem, no mês de junho, 43% de ocupação. Bah! Pro mês. A gente tem um mês ainda, né? E a gente não está falando de finais de semana, a gente está falando do mês corrido. Abril foi 54, a média, né? Então a gente já tem 43 vendido, é muito bom. E o destino que mais reservou até agora é São Paulo. Olha!
São Paulo. E aí a gente tem um público de São Paulo, capital, e aos nossos amigos, que a gente brinca bastante, que é o público que vem com uma operadora de turismo, porque está Santo André aqui. Então, significa que a gente tem bastante movimentação com operadora. Depois, a gente tem alguns destinos como Paraíba, que está se surpreendendo bastante. Santa Catarina, Paraná, e daí depois começa a reduzir os números com números menores, assim, de tendência de ocupação. O mês de maio vai ser melhor que abril? Maio melhor que abril? Abril tivemos alguns feriados, mas tivemos a Páscoa, mas ficamos numa média de 54%, né? A ocupação do mês. Maio a gente ainda tem um tempinho para vender, né? Uhum. Mas vamos lá. E ainda a gente está falando de um feriado que está acontecendo agora. Teve o feriado de 1º de maio, né? Isso. Que foi um feriado muito bom. Mas é aquela situação, assim, vários feriados juntos, a gente tem uma visualização diferente de um feriado isolado, que é o caso do ano passado, que daí a gente tinha Páscoa e Tiradentes. Sim. Aquele número a gente comentou diversas vezes que a gente, infelizmente, não ia alcançar. Diferente, né, desse ano que a gente tem mais feriados separados, né? Maio até agora, data atualizada de 14 de maio, às 8h11 da manhã, 58,3%. Então, nossa, nós estamos ainda na metade do mês. Metade do mês. E já ultrapassamos a média de abril. Já. Mesmo com o feriado de Tiradentes, com Páscoa. Uhum. Significa que estamos indo bem, então. Estamos. A gente tem 15 dias ainda para performar. Então, dá para aumentar bastante esse número ainda. E é um número bom. E pelo que você está vendo, então, esse ano vai ser melhor do que o ano passado? É difícil prever, porque a gente tem, assim, alguns cenários que fogem um pouquinho do controle de como que a gente vai conseguir, de fato, ter uma previsão, que é a situação da Copa. Acho que não vai impactar tanto, né? Ainda mais que muitos jogos são no período da noite, então já tem algumas ações que estão sendo feitas para que as pessoas consigam acompanhar os jogos. E também a situação eleitoral, como a eleição, muitas pessoas se preparam para ela, então ficam nas suas cidades por conta do voto, né? Então, a gente tem ainda que aguardar um pouquinho para conseguir identificar esse cenário. Mas esse primeiro semestre está muito bom. Tá bom, o primeiro semestre está bom. E o legal é que a gente está percebendo que em maio a gente tem permanência, assim, né, de 2 diárias a 3 diárias. Então, está aumentando, assim, a permanência média. Lisa, e o público internacional, que a gente tem visto tanto aí, tanta gente do Uruguai, da Argentina... Como é que está esse público aqui para nós? E existe alguma campanha do Sinditour para atrair mais esse público? Do Sinditour, nesse momento agora a gente não está fazendo alguma campanha, mas o nosso objetivo é fazer ações agora de divulgação do Verão na Serra, que é um projeto do Sinditour. Então a gente quer fazer com que haja uma comunicação maior e melhor nessas praças, né? Principalmente Argentina, Uruguai, Paraguai, para que eles estejam aqui nessa época do ano. Mas tem vários feriados nessas localidades que fazem com que eles se encantem com a região e aí a gente consegue mensurar as informações deles somente no dia seguinte do check-in. Por quê? Porque alguns documentos são diferentes e aí eles fazem a reserva, mas as informações eles fazem a atualização somente no check-in. Então, normalmente é reserva direta ao invés de alguma operadora, então também tem essa situação de análise da informação, mas no dia seguinte da vinda deles a gente já consegue mensurar. O que cresceu bastante esse ano, teve um movimento maior, e aí a gente espera que cada vez mais os nossos irmãos estejam conosco. Por falar em check-in, vamos tirar dúvidas com relação a esse check-in agora pelo Gov? Como é que está essa questão? A gente tem agora uma legislação que faz com que as empresas precisam ter essa adequação de integração. E aí existem 2 cenários, né? O primeiro cenário é quando a empresa não possui sistema de PMS, ou seja, ela precisa fazer as atualizações ali no sistema do Gov, que é um sistema, em tese, simples, né? Precisa fazer o cadastro através do CPF do gestor da empresa. E depois vai fazendo as atualizações. Dá para fazer o pré-check-in, dá para lançar a informação toda ali, que até vai funcionar para esses casos de empresas que não possuem PMS como um local assim para análise de como é que está performando o estabelecimento. PMS, explica o que é. PMS é o sistema de gestão dos hotéis, né? A gente chama de PMS esse sistema que opera. Daí a gente tem várias marcas desse sistema.
É como se a gente falasse do chocolate. Tem várias marcas que trabalham com chocolate, né? Entendi. Então, hoje, por exemplo, no Flutua, a gente tem mais de 18 marcas de sistema que são integradas conosco. O sistema que o hotel usa para gerenciar o seu empreendimento. Sistema gerencial. E aí, no caso das empresas que possuem o PMS, no cadastro, depois de fazer o login com o CPF do gestor, tem um campo de integração com o sistema, e aí faz uma conexão direta e todas as informações que estão no sistema vão ser atualizadas diretamente ali. Então, pode optar em seguir somente com o seu sistema ou fazer alguma atualização no sistema do Gov, né? Então, não é obrigatório fazer pelo Gov? Não é obrigatório fazer pelo Gov, desde que tenha a integração e as informações estejam sendo cruzadas como deve ser, né? Então, uma das dúvidas é, se o meu cliente não quiser prestar esse tipo de informação, é responsabilidade do hotel fazer com que as informações estejam ali, porque é uma legislação, né? Então, é necessário, sim, que o hóspede preencha a ficha e tenha as informações todas ali sendo informadas. Isso, agora, minha opinião como jornalista, é uma forma do governo saber onde as pessoas estão, né? Assim, a gente entende que já existia essa ficha, é uma legislação já bem antiga. Antes era papel, que daí tinha que encaminhar para o Ministério do Turismo, era uma situação diferente. Hoje, com a tecnologia, facilita muito. Então, não sei exatamente como que eles vão fazer ou para que eles vão utilizar esse dado, mas a gente precisa seguir a normativa. Lisa, a gente teve o Convention realizou aí um café da manhã lá no Minimundo falando sobre as mudanças na Runtex, né? A gente vai trazer essas informações depois junto com você e o Luciano do Convention, uma entrevista mais completa para a gente falar só sobre isso, pode ser? Pode sim, a gente tem muitas informações para trazer para o público, né? Já tem alguns hotéis operando, inclusive com essa atualização, mas é importante compartilhar as ideias que estão surgindo e tudo que a gente vai fazer de diferente agora nessa remodelação da Runtex, que existia há muitos anos atrás. Então, próxima semana a gente traz uma entrevista com você e o Luciano do Convention. Combinado. Né? Bom, gente, então sigam acompanhando as informações do Flutua, que semanalmente a gente divulga aqui em parceria com o Sinditour Serra Gaúcha, que é muito importante você ter esses dados para você prever como é que vai comportar o seu negócio, tanto na hotelaria, quanto no restaurante, quanto no parque, para você saber com relação aos insumos, com relação a folgas, com relação a contratar extras, né, Lisa? Tudo isso é importante e ajuda demais o negócio de cada pessoa. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que e a agradeço. gente fica à disposição. Vamos juntos. Até a próxima.